Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos comentar sobre este problema que caiu na ETEC em 2018. Questão 41. Um especialista, ao fazer um levantamento hidrográfico de uma região marítima, representou no plano cartesiano os dados obtidos. Ao terminar a sua tarefa, observou que, em particular, as ilhas A, B e C formavam um triângulo conforme a figura. Sabendo que as coordenadas dos pontos que representam as ilhas são A, 2 e 3, B, 18 e 15 e C, 18 e 3, pode-se concluir que a tangente do ângulo BAC é 3 quintos, 3 quartos, 4 quintos, 5 quartos ou 4 terços. Esse problema envolve dois tópicos: coordenadas cartesianas e trigonometria no triângulo retângulo. Dá uma pausa aí no seu vídeo, tente resolver o exercício e depois continue assistindo uma das resoluções possíveis com o professor Marcelo. Vamos conversar um pouquinho sobre o eixo de coordenadas cartesianas e para isso nós vamos utilizar o software de geometria dinâmica chamado GeoGebra. Esse sistema foi criado para localização de pontos. Então, por exemplo, um estacionamento que tem letras e números para que a gente possa identificar melhor a posição onde deixamos o carro. Ou mesmo um mapa que contém um eixo parecido com o de sistemas cartesianos para que a gente possa localizar melhor as cidades. Aqui no nosso eixo matemático, esse eixo que está na horizontal, nós chamamos ele de eixo das abscissas. Do lado direito, contém os números positivos, é uma reta numérica. Do lado esquerdo, os números negativos. O eixo que está na vertical, ele recebe o nome de eixo das ordenadas. Na parte de cima são os valores positivos, todos os números reais. Na parte de baixo temos os valores negativos. Para localizar um ponto nesse eixo, nós temos uma ordem, tá? Nós chamamos de pares ordenados. Nós vamos informar dois números e pela ordem, o primeiro número se refere ao eixo X, o segundo ao eixo Y. Então nós vamos aqui criar um ponto e vamos localizá-lo no eixo. Então vamos aqui criar o ponto A, eu vou inserir as coordenadas dele de 2 e 4. Automaticamente, nós vamos identificar esse ponto no eixo, tá? 2 em relação ao X, 4 em relação ao Y. O programa nos oferece uma malha onde é possível a gente verificar melhor a posição dos pontos. Então essa malha, ó, ela leva o nosso ponto A até o 2 e até o ponto 4. Nós podemos fazer também aparecer as coordenadas junto com o ponto, para facilitar a visualização. Então está aqui, o ponto A, ele tem como coordenadas o 2 em relação ao X e o 4 em relação ao Y. Esse aqui é o primeiro quadrante, vou colocar direitinho, esse primeiro quadrante, tanto o X como o Y são positivos. O segundo quadrante é esse aqui, onde o X passa a ser negativo e o Y positivo. Então, se nós formos criar um ponto no segundo quadrante, por exemplo, o ponto B, que eu vou inserir as coordenadas menos 3,1. Então, repara, existe essa ordem. Primeiro em relação ao eixo X, segundo em relação ao eixo Y. Assim como a malha também já ajuda a gente a enxergar. Então esse aqui é o ponto B, não apareceu a legenda, então vamos colocar a legenda dele aqui. Estilo de legendas, nome e valor. Então já está aí, o ponto B. Vamos aproveitar os mesmos pontos. Por exemplo, eu posso mover esse ponto B para outro lugar. Se eu movê-lo para cá, ele vai ficar no terceiro quadrante, na posição menos 2 em relação ao X, menos 2 em relação ao Y. Se eu trocar ele, veja que ele assume números reais, se não estiver em cima da malha. Se eu troco ele de posição,
ele fica menos 3 em relação a x, menos 2 em relação ao y. Posso trazê-lo também para o quarto quadrante. O quarto quadrante, os valores de x são positivos, os valores de y são negativos. Então, se eu deixá-lo aqui, ele é 5 em relação ao x, menos 4 em relação ao y. Então, compreendido a posição dos pontos no eixo de coordenadas, nós vamos trabalhar aqui algumas questões. Vamos passar tudo para o primeiro quadrante. Por exemplo, se eu posicionar o A no ponto 2, 4 e o B no ponto 2, 1, eu tenho como calcular a distância entre esses pontos olhando apenas para o eixo Y, porque aqui eu tenho o 4, aqui eu tenho o 1, a distância do 4 até o 1 são 3 unidades. Por quê? Porque aqui os nossos pontos assumem uma posição tal. Se eu fizer um segmento ligando A a B, esse segmento ele é paralelo ao eixo Y. Então a gente consegue medir só fazendo a contagem, né? De 4 menos 1 igual a 3. O programa também me oferece uma facilidade. Eu posso medir a distância entre eles simplesmente clicando no A e no B. Ele já me deu lá que o AB é igual a 3. Agora, vamos colocar o B aqui. Repara, com relação ao Y, eles ganham o mesmo valor. Eles têm aqui 4 e aqui também 4. Com isso, eles também se tornam paralelos ao eixo X. Então, AB é paralela ao eixo X. Se eu quiser fazer a medida de A até B agora, eu vou pegar esse valor 7 e subtrair do valor 2. Então, 7 menos 2 vai dar 5, o que o nosso programa já está mostrando aqui, que a distância de A até B são 5 unidades de medida. E se estiver numa diagonal, a gente tem um valor que não é inteiro. Por quê? Para calcular esse valor, a gente precisa do auxílio de um triângulo retângulo. Aí a gente utiliza o teorema de Pitágoras e chega nesse valor de A até B. Essa situação aqui, alguns especialistas fizeram um levantamento hidrográfico de algumas ilhas, tá? A ilha A, a ilha B e a ilha C. E para isso eles se utilizaram de um sistema de coordenadas cartesianas, que a gente acabou de ver aí. Então está aqui o eixo X, aqui o eixo Y e a posição das ilhas A, B e C. Além disso, foi nos informado quais são as coordenadas das ilhas. Então a ilha A está nas coordenadas 2 e 3. A primeira são pares ordenados. O primeiro se refere ao eixo X, o segundo ao eixo Y. A ilha B está nas coordenadas 18 e 15, a ilha C, 18 e 3. A pergunta que ele fez para a gente é: qual é a tangente do ângulo BAC? Vamos localizar esse ângulo aqui na figura. Então, é um ângulo que é formado por BAC, com um A no meio. Então, esse A no meio com acento circunflexo significa que é esse ângulo que a gente quer descobrir. Eu estou colocando um alfa aqui, eu vou mudar essa notação. Vou simplesmente falar que nós queremos a tangente de alfa. No encontro anterior, nós conversamos um pouquinho sobre trigonometria. Vou deixar como sugestão para vocês aí. Na trigonometria que nós estudamos, era a trigonometria do triângulo retângulo. E aqui na nossa figura, apesar de lembrar um triângulo retângulo, a gente ainda não tem certeza se ele é ou não um triângulo retângulo. Então vamos utilizar as coordenadas das ilhas para ter certeza que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo aqui no C. A ilha A está abscissa 2, ordenada 3. Então primeiro eu vou buscar em relação ao x, que é 2, depois em relação ao y, que é 3. A ilha B já está na abscissa 18, então aqui, ó, vindo do B lá em cima até aqui embaixo, eu estou no 18. E com relação ao y, ela é 15. Então, se a gente for fazer a ligação de B
com o eixo y, aqui vai ser 15. Vamos deixar o y aqui de ladinho, aqui. Eixo y. E agora a ilha C, ela também está na abscissa 18, já marcamos aqui, e também está na abscissa 3. Então veja, aqui de B até C, nós temos uma reta paralela com o eixo y. E de A até C, nós temos uma reta paralela com o eixo x. Por quê? Porque o BC está seguindo a abscissa 18, certo? Pela malha que a gente viu na introdução da aula, esse segmento de reta é paralelo ao eixo y. E aqui está seguindo a ordenada 3. Então, pela malha, nós temos o paralelismo entre a ordenada 3 e o eixo x. E aí, eles estão se encontrando aqui no ponto C, onde eles só podem formar 90 graus, porque o nosso eixo ele tem como natureza o cruzamento das suas retas perpendiculares, 90 graus. Então já sabemos que esse triângulo é retângulo. Então, em relação ao meu ângulo alfa, nós temos aqui o cateto oposto. Em relação ao ângulo alfa, o lado AC é o cateto adjacente. E a hipotenusa do meu triângulo é sempre do lado oposto do ângulo de 90 graus. Ou seja, se eu quiser acertar o problema, eu tenho que fazer a tangente de alfa, que simplesmente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então a hipotenusa não me interessa. E isso é até bom, porque a hipotenusa está na diagonal. Nós vimos aí no comecinho do encontro que na diagonal eu preciso usar o teorema de Pitágoras. Agora, com relação a BC, que é o cateto oposto, e AC, que é o cateto adjacente, eu não vou precisar de grandes cálculos. Por quê? Porque eu só vou olhar onde começa e onde termina o meu segmento e fazer a conta. Por exemplo, AC começa no 2 e termina no 18. Se eu fizer 18 menos 2, vai dar o tamanho do segmento AC. Então eu já sei que aqui mede 16. Do B até o C, então começa no 3, termina lá no 15. Eu vou fazer 15 menos 3 e vou chegar no valor 12. Então aqui a medida é 12 do cateto oposto. Voltando à tangente, nós temos aqui então que a tangente de alfa é cateto oposto, que mede 12, dividido pelo cateto adjacente, que mede 16. E aqui nós vamos simplificar, é uma fração, não tem essa fração na resposta, então nós temos que simplificar. Tanto o 12 como o 16, eu posso dividir por 4. Então qual vai ser o resultado da minha tangente do alfa? Tangente de alfa, 12 dividido por 4 dá 3, 16 dividido por 4 dá 4. Aqui está o resultado do nosso problema, que vocês vão encontrar no item B. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários ou entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Professor Marcelo deixa um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.